Região norte do estado, agora a gente vai para lá para falar sobre aquele acidente grave que aconteceu mais cedo, na verdade uma explosão, fogo num caminhão carregado com botijões de gás, perto do acesso a Mormaço, BR-386, nossa rota da produção aqui no estado. Rodrigo Oliveira está por lá, o caminhão está ali atrás, trânsito bloqueado, mas a curiosidade principal que nós temos aqui, viu, Rodrigo, é com relação ao caminhoneiro, quem dirigia esse caminhão, qual a condição desse motorista? Conta pra gente, bom dia. Bom dia para você, Samuel, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. As imagens são impressionantes dessa explosão que aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui na BR-386, cerca de 500 metros do município de Mormaço. De acordo com as informações que foram repassadas, então, para a nossa reportagem, pelo Corpo de Bombeiros e também pela Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que transportava gás, então, fazia o sentido capital interior e ainda por razões desconhecidas, é claro que vai ser investigado a partir de agora, acabou colidindo frontalmente em outro caminhão que estava transportando papelão, viu, Samuel? Exatamente isso. Por conta disso, acabou originando, então, essas chamas. É realmente algo impressionante. Eu conversava com alguns moradores, eles falavam que é questão de 2, 3 quilômetros aqui dá para observar as chamas, né? A situação de saúde dos caminhoneiros é estável, graças a Deus. Essa informação impressionante e positiva que a gente pode estar repassando para os telespectadores aqui do Balanço Geral é que os dois conseguiram sair com saúde desse acidente. O condutor do caminhão que estava conduzindo então gás teve apenas ferimentos leves pelo corpo, mas conseguiu se abrigar justamente em um mato que fica aqui à frente, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, e a situação está normalizada. Já o condutor aí do veículo que levava papelão também saiu sem nenhum ferimento pelo corpo. O SAMU, junto com o Corpo de Bombeiros, esteve aqui no local fazendo os primeiros atendimentos para ambos os condutores desses caminhões e já direcionou, inclusive, para o município de Soledade, mas a situação é estável dessas vítimas. Samuel, nós vamos virar a câmera aqui, ó, para mostrar como está a situação nesse momento, ó. Aqui a BR-386, né? O trânsito, ele está na pista, inclusive que está em obras, né? Não foi concluído essas obras aqui na BR-386, que leva a Passo Fundo, a região metropolitana, Porto Alegre. Então, a CCR Via Sul informou que fez a liberação parcial, então, dessa via para que o trânsito não fosse afetado. Esses caminhões, eles acabaram batendo exatamente nesse ponto aqui, ó. Como vocês podem observar nas imagens, é faixa contínua, ou seja, proibido a ultrapassagem. E com certeza agora a Polícia Rodoviária Federal vai investigar todas as causas desse acidente. Ainda tem algumas chamas aqui, algumas fumaças, principalmente no cavalinho, né, na parte da frente desse caminhão ali, ó. E como vocês observam, ficou completamente destruído. Esse caminhão aqui que estava então transportando gás e aquele outro caminhão, a gente não pode chegar muito perto aqui, conforme as próprias determinações do Corpo de Bombeiros, né? Transportava então papelão. Então é um fato realmente, as imagens são impressionantes. Ali no chão vocês observam ainda algum botijão de gás, né? Que ficou destruído também. Esse fogo acabou atingindo também uma área verde que fica aqui nas proximidades, também às margens da BR-386, né? Mas com a força aí do Corpo de Bombeiros, tudo foi normalizado e agora eles aguardam então para fazer a retirada desses dois caminhões que acabou gerando todo esse acidente, esse transtorno na manhã desta sexta-feira aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Mas a informação principal é essa, Samuel. Os dois condutores passam bem, não tiveram ferimentos graves, né? Por mais que as imagens são realmente impressionantes e a gente até no primeiro momento, quando eu comecei a receber as informações, eu já pensei, poxa vida, tomara que eles tenham conseguido sair com saúde, né? Mas as imagens, infelizmente, não eram nada legais e boas, né? Então a gente depois, através da confirmação aí da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, foi afirmado e confirmado que os condutores desses dois caminhões passam bem. Esse é o mais importante, absolutamente o mais importante de tudo, né?
Mas claro que nós temos agora um problema sério para ser resolvido, a retirada desses caminhões, a investigação para entender como que aconteceu esse acidente, essa batida. Os dois estavam no mesmo sentido, Rodrigo? Não, eles bateram de frente. Ah, foi uma colisão frontal. Exatamente, um fazia o sentido capital interior, o caminhão que conduzia aí o gás, né? E o outro fazia o sentido oposto, acabou colidindo frontalmente. Alguém tentou fazer uma ultrapassagem, aparentemente, né? Vai ver, foi outra coisa, tentou desviar de uma pessoa, um carro, alguma coisa por ali, puxou para a pista contrária, ou pode ser uma ultrapassagem num local indevido que causou esse acidente grave na BR-386, trecho de Mormaço, na nossa rodovia da produção. Super movimentada, como a gente consegue ver nas imagens. Não sobrou absolutamente nada desses caminhões, todos eles, os dois foram queimados absolutamente. As câmeras de monitoramento, será que flagraram o momento da batida, Rodrigo? Difícil, Samuel, porque eu até estava buscando alguma que fica pertinho aqui e não tem nada. Não tem câmera de vídeo monitoramento próximo aqui, inclusive até porque questão de 500 metros, como vocês observam naquela placa ao fundo ali, ó, é o trevo de acesso ao município de Mormaço, né? Então até busquei ali, conversava com alguns moradores que ficam pertinho ali para ver se tinha alguma câmera que flagrou então esse acidente, né? Mas eles informaram que realmente não tem nenhuma que mostra. Talvez algumas testemunhas, né, que viram, que estavam próximas a esse acidente aí possam ajudar nas investigações a partir de agora. Mas as imagens realmente são impressionantes. É o fogo intenso, né? E imagina, gente, juntou tudo ali que não podia, né? Um caminhão carregado com gás e outro carregado com papelão, carregado com botijões de gás e outro com papelão. E de repente, nessa batida, faz uma faísca, eu não sei, imagino, quem sabe estava vazando um pouco de gás de um deles ali, né? Esses caminhões são todos abertos, inclusive, né, Rodrigo? Não é uma carga fechada, é aberta, gradeada para o botijão não cair, mas para que o gás que venha vazar acabe se dispersando aí no ar, né? Exatamente, perfeito. Como você muito bem destacou, né? O caminhão que transportava então os gás, ele é aberto, né? Com essas grades ao seu entorno, né? E possivelmente, mas uma faísca que seja, né? Já basta aí para ocasionar toda essa situação. E o calor aqui, isso que deve ter contribuído também até para dificultar o trabalho do Corpo de Bombeiros, ele é impressionante. Até vou pegar aqui quantos graus que tá 32 graus na sombra, né, Samuel? Então aqui no sol, eu acredito que deve estar um pouquinho mais. Realmente, é um mormaço, né? Ô, Rodrigo, a pista ali onde estão passando os carros agora, ela não está liberada, né? Foi liberada provisoriamente, exclusivamente para que o problema não fique maior do que realmente do que realmente está acontecendo agora, é isso? Perfeito, ela foi liberada provisoriamente. Toda a BR-386, no sentido Passo Fundo, a Porto Alegre, ou Porto Alegre a Passo Fundo, ela passa por algumas melhorias, né? E esse trecho aqui não é diferente. Ele não foi concluído ainda, mas a CCR Viasul, observando a situação que estava e também até para facilitar, para que as pessoas possam continuar a sua viagem, liberou provisoriamente aquele trecho ali. Com certeza, ao longo dessa tarde de sexta-feira, eles vão fazer remoção desses veículos, né? Para daí deixar esse trecho aqui, que é o tradicional, normalizado por aqui. O congestionamento é grande, Rodrigo, a lentidão, pelo menos aí é muito grande, porque hoje é sexta-feira, pessoal, muitas pessoas estão viajando, fora, essa é uma rota de produção aqui do estado, né? Uma ligação importantíssima à região metropolitana, à região norte gaúcha. Cerca de 5 quilômetros, viu, Samuel? O trânsito não chega a estar parado, mas ele anda bem devagar, né? Então é cerca de uns 5 quilômetros aí de lentidão no trânsito, principalmente de quem faz o sentido interior capital. Quem faz o sentido capital-interior, o trânsito já foi numa certa normalidade, digamos assim. A gente está vendo os carros passando ali, estão passando a 20 por hora, né, pessoal? 20 por hora, numa pista que é para andar ali a 80 km por hora, aquele trecho de 100 km por hora, estão andando a 20 ali, né? É assim que tem que ser, não dá para ser diferente. É uma pista que não tem pintura, não tem sinalização nenhuma, placas nenhuma, tem gente trabalhando de um lado, gente trabalhando do outro. E agora o fato de os caminhões estarem ali e de que daqui a pouco vão ser retirados daquela região. Durante a tarde, possivelmente, vão ser retirados daquela região, daquela área. Não sei, Rodrigo, se é possível prever que lá na finaleira da tarde, horário de pico, de grande movimentação, final de semana e mais os caminhões estão chegando, né? Se vai estar liberado o trânsito no final da tarde por aí. Tem uma estimativa?
Ainda não. A Polícia Rodoviária Federal não confirmou ainda o momento que o trânsito vai ser liberado completamente por aqui. A gente acredita que ainda nesta sexta-feira, tá? Por volta aí de mais uns 30, uma hora, eles devem intensificar os trabalhos por aqui, porque tem que vir guincho, tem que vir todo um transporte específico. E o outro ponto ainda, né, Samuel, é que esses caminhões, eles estão quentes ainda, né? Tá, como vocês podem observar nas imagens ali, ó, tem fumaça ainda, né? Então, eu acredito que o Corpo de Bombeiros vai ter que voltar aqui para esfriar esses caminhões, para daí que outras equipes possam realizar esses trabalhos de remoção dos veículos. Os dois caminhões estão na pista, né, Rodrigo? Mas dá para ver que aí no teu lado direito tá chamuscado o chão, as árvores queimadas também, porque o fogo foi até lá, né? Como que o fogo foi até lá no fundo, Rodrigo? Aqui, ó, na espécie de um gramado aqui, né, que fica uma grama seca, que fica às margens da BR-386 e também acabou sendo atingido pelo fogo, né? Porque como é grama seca, né, se pega uma faísquinha aqui no início, já consome tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas o Corpo de Bombeiros esteve por aqui também, com os equipamentos específicos aí para combater o fogo em vegetação. E a situação já está normalizada e não corre nenhum risco até mesmo de pegar aquelas árvores que ficam ao fundo ali. Certamente também a carga de papel, pelo menos, né, caiu no chão, se espalhou, foi para esse lado aqui, ajudou a incendiar também essa área no entorno do caminhão. Os botijões todos estão ali na volta ainda, alguns já foram retirados, estão nas proximidades do caminhão. Alguma coisa dá para ver daqui, Rodrigo? Vamos ver, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, ó, Samuel, para a gente mostrar para os nossos telespectadores. Os botijões eles estão espalhados aqui pela pista, ó. Não sei se vocês conseguem observar aí, ó. Ali, ó, o caminhão que fazia o sentido, então, capital interior, descendo rumo a Passo Fundo, ali, Tiúba, Ernestina. E os botijões continuam aqui, ó. E aqui fumaça ainda, ó. Nesse outro, que esse aqui que vocês observam aqui à esquerda aí, é o caminhão que transportava, então, papelão. E o caminhão de gás é aquele ali, o de trás, né? Esse ali, ó, que a gente está vendo agora. Tem as grades todas, é esse, né, Rodrigo? Esse aqui da frente é o de papelão. Isso. E daí esse do outro lado aqui, ó, que tem as grades, aqui é o do botijão de gás. Os botijões aparentemente estão todos ali, né? Todos, sim. Imagino que já sem gás, porque tem uma válvula que libera o gás quando há muita pressão. E o calor faz com que aumente a pressão dentro, né? Então não há aquela explosão, mas sim solta aquele gás todo, faz a chama aumentar. Não tem nenhum casco rachado, pelo menos daqui não dá para ver não, Rodrigo. Não. Pelo menos isso não aconteceu, né, Samuel? Impressionante, gente. O acidente foi agora pela manhã na BR-386, trecho de Mormaço, lá no Norte Gaúcho. Movimentou polícia, movimentou bombeiros. A gente está vendo aqui o que sobrou dos caminhões. Sobrou absolutamente nada. Foi tudo consumido pelas chamas. Vamos repetir que os motoristas dos dois carros, dos dois caminhões, conseguiram sair a tempo. Não me parece, Rodrigo, que foi uma batida com um impacto muito forte, não, né? Porque senão, quem sabe, até os motoristas iam ficar desacordados ali dentro e não conseguiriam sair, né? Exatamente isso, Samuel. Pelas informações que a gente obteve com alguns populares que estavam aqui e que observaram também o momento do acidente, não foi uma batida tão forte, né? E é bem pontuado essa tua questão aí, porque se fosse mais forte, talvez dificultaria a saída desses condutores das ferragens, né? E não foi o que aconteceu. Logo quando aconteceu a colisão, eles já conseguiram sair dos veículos, se abrigar numa área mais segura aqui e daí só orar e pedir a Deus que realmente ninguém mais fosse impactado com isso, né? Que inclusive era uma das preocupações também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, né? Porque vai saber se tem outro veículo que está chegando ou está atrás, ou tá na frente, ou tá perto aqui no exato momento que aconteceu o fato, poderia a tragédia ser maior, né? Mas graças a Deus não tinha nenhum veículo e os que estavam próximos conseguiram parar bem antes aí e ninguém foi afetado, somente os dois caminhões. Que coisa horrível que aconteceu lá no norte do estado, na nossa BR-386. Olha quanto caminhão passa por ali, quantos carros passam nessa região, a movimentação é intensa, é assim direto, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer momento que tu passas pela BR-386,
essa movimentação, mas hoje o trânsito lento, justamente aqui nesse trecho, por conta dessa batida. Graças a Deus não foi fatal, mas foi de um prejuízo enorme, de um problema muito, muito sério para ser administrado agora ali na região. Imagino até como o asfalto, é possível, Rodrigo, que o asfalto tenha queimado também, quem sabe até criou um buraco ali onde estão os caminhões, né? Não sei se dá para ver se é visível isso ou não, e se criou um buraco, se comprometeu a estrutura do asfalto ali, não sei se a pista vai ser liberada hoje daí. Tem mais essa possibilidade, né, Samuel? Aqui da onde a gente está é difícil de observar isso. Pode ser que embaixo dos caminhões o asfalto teve alguma danificação, foi danificado, né? Mas aqui, olhando de longe, não me parece. Ainda bem que nenhum outro carro, Rodrigo, se envolveu nisso também, né? Porque houve aquela batida, às vezes os veículos estão muito perto um dos outros e as pessoas acabam se envolvendo, evidentemente que sem querer, numa situação trágica como essa, que pode resultar num prejuízo à vida dessas pessoas, né? Graças a Deus isso não aconteceu, o que não minimiza o tamanho do problema para ser administrado a partir de agora. Os botijões todos ali no chão, na pista, os caminhões sem a menor condição de sair do local se não forem rebocados, puxados por um guincho para serem colocados para a lateral, para o fluxo de veículos ser devolvido depois à pista principal dessa BR, que é a BR-386, né? Não sei quantas horas vai demorar ainda, o Rodrigo vai ficar por lá, apurando isso tudo, buscando essas informações, mas vai demorar. Quem está nos assistindo agora aí na região de Passo Fundo, aqui na região metropolitana, que iria utilizar a BR-386, ou troca de rodovia, ou se puder, adia, ou está indo, já saiba que vai passar por ali e vai ter que demorar um pouco mais, Rodrigo. Exatamente. Não vai chegar a ser bloqueado, tá, Samuel? É importante a gente ressaltar isso. Quem vai fazer justamente esse sentido, tanto de Porto Alegre para o interior do Rio Grande do Sul, ou Passo Fundo, enfim, essas regiões aqui que vai utilizar a BR-386, talvez vai demorar um pouco mais, porque a lentidão é visível, né? Como vocês podem analisar ali, ó, os carros estão a 20, 25, 30 km por hora. É bem tranquilinha a situação. Mas não vai ser bloqueada a rodovia. Claro, de repente, no momento que for retirado os veículos, daí pode ser que eles bloqueiem cerca aí de uma hora e meia, por conta de que pode até ocasionar outros acidentes, né? Mas a informação que a gente tem agora é que essa via lateral aqui da BR-386, ela vai continuar liberada justamente para não atrapalhar ainda mais o trânsito na região. Não, mas ainda bem que tem essa pista em obras, né? Que não estava liberada, né, gente? Mas olha a importância de nós termos rodovias enormes, grandes, largas, com várias faixas aqui no estado, né? Se não tem essa pista aqui, meu Deus, imagina o caos que ia estar agora a BR-386 no trecho de Mormaço. Não, o congestionamento ia ser de Porto Alegre a Mormaço e de Passo Fundo a Mormaço, porque não tem, gente, essa rodovia é muito, muito, muito utilizada. Se não tem aquela pista do lado ali, meu Deus, ia ser um caos. Aí ainda bem que tendo, né, tá praticamente pronta, falta sinalização, é claro, mas dá para trafegar nela já, né, Rodrigo? Exatamente. A sorte, viu, Samuel? Porque eu conversava com algumas pessoas que moram aqui no município de Mormaço, eles informaram que não teria nenhum acesso que faz justamente esse desvio, sabe? Então é mais uma preocupação que seria se não tivesse essa outra pista alternativa aqui, que acredito que até o final do ano, pelo que eu conversava também com alguns trabalhadores aqui da CCR, até o final do ano já deve ser liberada na sua totalidade aqui para a galera fazer esse trecho. Porque daí vai ficar duas no sentido capital e duas no sentido interior, né? Então vai auxiliar também muito o trânsito na região. A rodovia que já devia ter sido duplicada há décadas, né? Mas enfim, está acontecendo agora, que bom, né? Não dá para aguentar mais essas pistas simples que nós temos aqui no estado, em rotas de produção, em rotas de turismo, onde vai atrás de um caminhão, tu tem que esquecer de fazer uma ultrapassagem, porque é perigoso, porque não tem tempo, não tem espaço para fazer tudo isso, não. Não precisamos e muito dessas pistas largas, duplas, para que a produção escoe, para que o custo do transporte seja menor e principalmente para que vidas sejam salvas, né? Porque aqui, pessoal, em pista dupla é muito, impossível não é, claro que não, mas uma colisão frontal diminui as chances e olha, em não sei quantos por cento, né? De tanto que diminui. E aqui, por exemplo, uma colisão frontal. Quem sabe um dos caminhoneiros tentou fazer uma ultrapassagem, não deu certo, né? Aqui não é trecho para fazer ultrapassagem. A gente está vendo aí do lado esquerdo do Rodrigo, né? Que tem as faixas contínuas.
contínuas amarelas, indicando que aí não dá para ultrapassar. Mas não dá para julgar também o que aconteceu agora sem saber se o motorista, quem sabe, tentou desviar de um outro carro, de uma moto, de alguém que estava passando por ali, de um animal que se atravessou na pista. Enfim, gente, as possibilidades são muitas. Mas aparentemente foi uma tentativa de ultrapassagem, né, Rodrigo? Exatamente, aparentemente foi isso. Nós não conseguimos cravar, né, Samuel? Se tá mexendo no celular, de repente cochilou ou alguma coisa nesse sentido, a gente não pode cravar, né? Talvez agora, com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, eles vão auxiliar nessas investigações, até porque os dois condutores estão bem, né? Então não vai ser difícil assim de conversar com eles, de, obviamente, cada um apresentar a sua versão e esclarecer todos esses fatos. Mas o mais importante, e volto a reforçar isso, é que eles estão bem. Eles foram encaminhados até o hospital aí de Soledade, mas a situação já está normalizada. Eu não consegui pegar informação, a Polícia Rodoviária Federal não conseguiu me repassar de onde eles são. Então, provavelmente ao longo da tarde já vão retornar também para suas casas para continuar a sua vida depois desse grande susto que passaram na manhã dessa sexta-feira aqui. Ô Rodrigo, essa informação de que foi uma tentativa de ultrapassagem ou que pelo menos foi uma colisão frontal é da Polícia Rodoviária Federal? Ultrapassagem não se sabe o motivo, Samuel. Mas a colisão foi frontal, de fato. Um estava vindo da capital para o interior e o outro estava fazendo o interior capital. Eles acabaram colidindo frontalmente. Mas se foi uma tentativa de ultrapassagem ou se foi utilização do celular ou cochilou, daí a gente não tem essa confirmação. É porque olhando os caminhões aqui, a gente analisando, olhando a figura do jeito que está agora, né? Até dá uma certa impressão de que um bateu atrás do outro. E por isso acabaram se chocando aqui. Mas evidentemente que com a batida, com o impacto, tudo se revira aí na pista e a gente já perde a noção daquilo que aconteceu, né? Até porque esse que estava carregando o papelão, ele está direcionado para a capital, né? Sim. E o outro que estava transportando gás, ele está embicado lá para o interior. Rodrigo Oliveira por lá. Bombeiros estiveram no acidente lá em Mormaço, agora há pouco, para finalizar aquele trabalho de rescaldo. Vamos mostrar ao vivo a situação agora. Tu tá em Soledade nos bombeiros agora, né? Falando com os bombeiros que foram fazer esse trabalho por lá. Diga, Rodrigo. Perfeito, Samuel. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nesse momento, estamos aqui no município de Soledade, que fica a cerca de uns 15 a 20 quilômetros de onde aconteceu esse fato lamentável na manhã desta sexta-feira, onde dois caminhões acabaram se envolvendo em um grave acidente de trânsito que originou, então, um incêndio, né? Mas, graças a Deus, tanto o condutor do caminhão que transportava papelão e também o que transportava gás estão bem. Essa é a informação que a gente precisa frisar. Nós vamos conversar agora com o comandante do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Soledade, o Sargento Berton, onde vai nos explicar de que forma foi essa ocorrência, como foi todo esse trabalho intenso na manhã desta sexta-feira. Pode chegar para aqui, Sargento, agradecer primeiramente a sua participação, parabenizar pelo teu trabalho que foi intenso na manhã de hoje, juntamente com os seus colegas, para explicar para todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Balanço Geral, de que forma aconteceu essa ocorrência. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão no estúdio do Balanço Geral, aos telespectadores. Sim, começamos cedo hoje com essa tragédia aqui, que poderia ter sido muito pior, triste, né? Já que tivemos danos materiais tão somente. Como tu bem disseste, graças a Deus os motoristas estão bem. Mas foi uma colisão, então, praticamente frontal entre um caminhão transportando botijões do tipo P13 com gás liquefeito e petróleo e o outro caminhão carregando grandes bobinas de papelão. Então, são dois combustíveis, né, muito potentes, do tipo classe A e classe B, que são líquidos e gases inflamáveis. Portanto, nós tivemos que não somente usar água nesse tipo de combate a incêndio, mas também um líquido gerador de espuma, onde ele cria uma camada, uma espécie de colchão de espuma por sobre esse combustível que está queimando. Foi o que otimizou o nosso combate a incêndio e fizesse com que nós não gastássemos tanta água, e ainda assim foram aproximadamente 15 mil litros de água até o serviço final, porque a gente apagou as chamas principais, mas teve todo um rescaldo depois teve que ser feito, inclusive no campo ao entorno do acidente, onde esse incêndio também se espalhou para a mata, que está seca. Mas frisamos que o Corpo de Bombeiros Militar fica
Fica contente em não ter vítimas fatais nesse nível de trânsito. A partir de agora, né, ao longo da tarde, os trabalhadores vão ir lá para retirar esses veículos, né? O Corpo de Bombeiros também vai auxiliar nesse processo, até mesmo, de repente, num outro princípio de incêndio que possa se originar nessa região? Excelente pergunta. Se alguém viu a movimentação dos colegas aqui atrás, vocês estão justamente se preparando agora para retornar lá, porque na movimentação dos veículos para retirada em cima da pista, houve uma reignição num dos rodados do caminhão, que ali a gente tem graxa, tem as borrachas do pneu, então voltou o incêndio lá, mas em um local pontual, né, um foco pontual. Não tem risco? Não tem risco. Não tem risco de novas explosões, que nossa equipe estava combatendo ali e os botijões P13 estavam explodindo, né? O botijão de casa P13 normalmente não explode, normalmente o casco é íntegro, mas ali como havia uma grande caloria, a válvula de demanda de alívio dos botijões não deu conta e então o casco realmente se rompeu. Isso já não tem mais esse risco, é um caso pontual nessa rodada do caminhão que na movimentação, talvez alguma fricção ali, muita caloria ainda, acabou reguindo, então nossos colegas já estão se organizando para voltar ao local. Comandante, sobre o início do fogo, né? A gente observa ali que era um caminhão de gás, um caminhão de papelão, mas de que forma será que isso originou esse fogo nesse acidente? A perícia ainda vai trabalhar para fazer esse levantamento técnico, né? Mas pelo que a gente fez a leitura ali das marcas do acidente, provavelmente o caminhão que transportava botijão de gás, que havia saído de Canoas, a princípio iria para o Passo Fundo, acabou perdendo o controle ali e tombando por sobre a pista, vindo então a impactar esse outro caminhão com bobinas de papel que subia. Então, como são várias classes de incêndio, né? Como eu falei, tem classe A que são sólidos em geral, classe B que tinha ali muito gás, tem metais que queimam também no caminhão, né? Que são a classe D, e também não deixa de ter equipamentos energizados ali em função da bateria, da fiação elétrica, que é a classe C. Então, são várias classes de incêndio. No atrito ali, certamente houve uma fagulha, então acabou engolindo esse incêndio aí naquela região. Foi um acidente muito feito, se olhar, muitas ferragens torcidas, então inclusive um milagre que os motoristas tenham saído apenas com ferimentos leves e estão bem. Impressionante. Sobre o asfalto, tem alguma informação a respeito se foi danificado, até mesmo por conta do poder do fogo que atingiu aquela região ali, ou são informações que vocês vão buscar a partir de agora, até porque os dois caminhões na verdade estão naquela região, então possivelmente embaixo ali pode ser danificado o asfalto, o comandante? Sim, possivelmente houve sim algum dano na capa do asfalto ali, porque a caloria foi muito grande, então provavelmente deve ter cedido de alguma forma ali. Há que agora se analisar se esse dano, né, superficial ou não vai impactar na rodovia, na fluidez do trânsito ali, mas isso é CCR e talvez a perícia consigam levantar essas informações. Perfeito. Bom, muito obrigado pela sua entrevista. Oi, Samuel. Só uma dúvida que eu tenho, em função da caloria, né, do tamanho daquele fogo, da intensidade, o gás que tinha ali queimou todo. No botijão, que tem os botijões lá, não tem mais gás dentro, né? Tudo foi liberado. A pergunta do Samuel, comandante, é a respeito dos gás que ainda estão no local. Eles não tem mais nada, não tem mais nenhum produto dentro deles, eles foram esvaziados, não corre nenhum risco de gerar outra explosão? Tem ainda botijões de gás que estão intactos, que não ficaram no foco do incêndio ali, acabaram se dispersando, então ainda tem gás dentro, alguma coisa deve ter gás. E alguns realmente, a estrutura colapsou, explodiu realmente, né? E aí esses já não tem mais risco nenhum também. Então, inclusive agora na movimentação da carga, nossa equipe vai ficar lá para controlar esse incêndio e também para dar esse suporte, né, até o final da movimentação, para garantir que algum eventual atrito não ressurja então essas chamas. Mas riscos de explosões a gente já não tem mais. E esse botijão ele vai ser encaminhado para onde? É responsabilidade da empresa? A empresa já está no local. Quando nós saímos do local, já havia um representante lá justamente para fazer o transbordo da carga que fosse possível ali e para limpar a pista também, né? Perfeito. Samuel, alguma pergunta a mais do estúdio aí? Tem uma previsão, eu sei que é a concessionária que vai fazer a remoção, mas há alguma previsão que foi repassada aos bombeiros de quando o trânsito vai ser liberado? Existe uma previsão, claro que é responsabilidade de outro setor sobre a liberação da pista, mas eles já chegaram a repassar para vocês alguma coisa nesse sentido, comandante? Agora de tarde provavelmente vai ser feita a limpeza. Agora de tarde a gente imagina que vai ser retirada toda aquela carga para o lado, inclusive nós mesmos, com o apoio de uma retroescavadeira, uma máquina, acabamos tirando algumas bobinas de papel que estavam ali no local e colocamos para o lado e enterramos elas, inclusive, porque aquelas bobinas de papel são muito grandes e o miolo dela não conseguia se apagar, né, com a água.
É uma característica de incêndio classe A, né? O interior queimar e a água não acessa direito. Então, com essa máquina, a gente fez um buraco, colocamos as bobinas ali, umas 6 ou 7, que eram bem grandes, e enterramos, apagando então por abafamento. Então, somente a água, a espuma não deu conta de combater todo o incêndio nesse episódio. Perfeito. Te agradecer mais uma vez, parabenizar pelo teu trabalho junto com os seus colegas, de muita competência, maestria aqui. É algo muito complexo, né? Claro que vocês estão sempre preparados para tudo isso, né, comandante? Mas quando acontece fatos como esse, a adrenalina, sem sombra de dúvidas, vai no topo, né? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu que agradeço. O Corpo de Bombeiros Militar está sempre pronto, como tu disse, preparado 24 horas por dia para atender a comunidade. E vamos torcer, né, que agora essa reta final de ano seja um pouco mais calma. Tomara. Está aí, portanto, meu caro Samuel, volto no estúdio aí com você, reforçar a informação que o próprio comandante do Corpo de Bombeiros trouxe pra gente aqui. A princípio, ao longo da tarde, então, desta sexta-feira, as cargas ali, os caminhões já devem ser retirados da rodovia para entrar na normalidade o mais rápido possível. Volto com você no estúdio, Samuel. É bem provável, então, que hoje, no final da tarde, início da noite, nós tenhamos já a rodovia sendo liberada para o trânsito de veículos, né? Vamos lembrar que não está bloqueada a rodovia, a BR-386, ali no trecho de Mormaço, porque tem uma obra que está sendo realizada. E essa obra realizada já tem asfalto, a duplicação, né? Então, os carros estão passando pela parte da duplicação, que não está pronta, é verdade, não tem sinalização nenhuma, mas, claro, com a orientação da Polícia Rodoviária Federal, com os cones que foram colocados, aqui, ó. Dá para trafegar nessa pista aqui do lado, o asfalto já está, o asfalto já está recebendo, os carros podem passar por ali. Não fosse essa obra, esse asfalto pronto para os carros trafegarem agora, estaria um caos total, caótica a situação ali na região, porque a BR-386 é a conhecida nossa rodovia do escoamento da produção aqui do estado. É uma ligação das principais ligações da região norte, Soledade, Passo Fundo, até a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Então vocês façam a conta do número de carros, caminhões, ônibus, motocicletas, enfim, todos os tipos de veículos que passam aqui por essa região do norte do Rio Grande do Sul, né? É muita coisa mesmo. E o relato dos bombeiros é impressionante, né? Da dificuldade que eles tiveram para conter as chamas. Imagina, de combustível que tinha ali. As bobinas de papel, pega fogo, uma barbaridade. O gás, pega fogo, uma barbaridade, né? O trabalho que eles tiveram, eu não sabia dessa técnica de criar um buraco, enterrar o material lá para que se apague definitivamente, porque termina o oxigênio, né? Sem oxigênio não tem o fogo e só assim conseguiram conter. E botijões ainda que tem gás dentro, outra informação que me deixa surpreso, né? Ainda com gás dentro de alguns botijões, apesar daquele calor todo que fez lá, as válvulas conseguiram segurar o gás ali dentro, né? Então agora na remoção todo o cuidado do mundo, mas com os bombeiros lá perto, com os caminhões, equipamentos, água, espuma à disposição. O pessoal que faz o trabalho de remoção dos botijões e o trabalho de remoção do que sobrou dos carros, da carcaça desses carros, vão ter toda a segurança para fazer isso nas próximas horas. Olha a dificuldade que tiveram para combater. 2 caminhões encostaram, água e nada de as chamas se apagarem, né? Aquela fumaça preta subindo e dava para se enxergar de muito longe por ali. Pessoal, que bom que ninguém morreu, mas que impressionante que bom, né? Conseguiram sair os motoristas. Imagino que a batida não foi tão forte, mas o que? Uma batida não foi tão forte, mas vocês estão andando lá a 60 km por hora cada um. 60 mais 60, 120 km por hora, né? As velocidades somam, batida frontal, né? Foi forte de qualquer forma essa batida, mas não o suficiente para machucar, graças a Deus, os motoristas. Então eles conseguiram sair dali com tranquilidade. Tem até um vídeo aí circulando, né? Que mostra um dos caminhoneiros abrindo a porta, conseguindo escapar, conseguindo sair rapidamente, correndo lá, imagino que para o meio do mato, para se proteger o mais longe possível daquele lugar ali. Mas imaginem, pessoal, se bate e aquela estrutura deixa a pessoa prensada lá dentro, sem conseguir sair, ou desacordada lá dentro. Nós estaríamos falando agora de uma tragédia muito grande. Boa sorte a esses motoristas.